Vamos orar, irmãos. Deus, muito obrigado porque o Senhor é tremendo e o Senhor tem agido nas nossas vidas e continua agindo. Obrigado, Senhor, por esse período, nessa pandemia, onde podemos estar com os irmãos virtualmente, podemos falar do Teu amor, podemos aprender mais de Ti. Muito obrigado, Senhor, porque só o Senhor é Deus e nossa esperança está no Senhor. Amém. Abençoa, Senhor, esse culto que te prestamos. Abençoe os missionários que vão falar do teu amor, que o Senhor tem feito por intermédio dos teus servos. Fale aos nossos corações, Senhor. Fala o coração de cada um dos irmãos que estão aqui e de cada um dos irmãos, das pessoas que vão ouvir a tua palavra. Que a tua palavra é o teu poder. Nós cremos nisso e ela pode mover as pessoas onde estiverem. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, gente. Dando para ouvir? Espero que sim. Né? Para a gente é um privilégio estar aqui, uma alegria muito grande. E a gente vai cantar agora com vocês essa música que o tema, o título já fala tudo, né? Nós sabemos que Jesus tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E Ele conhece cada coração, Ele sonda. E o nosso Deus, Ele tem levado salvação, Ele tem salvado pessoas, Ele tem curado, Ele tem transformado pessoas. Eu não sei qual que é a situação de cada um que está ouvindo essa live nesse momento, mas que o Espírito Santo de Deus possa tocar o teu coração de uma forma muito profunda e especial neste momento. E que você possa crer que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer tudo aquilo e muito mais do que você pode imaginar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação.
glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Muita coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia fizeste a mim, e ao qual sem hesitar disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, e coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia fizeste a mim, e ao qual sem hesitar disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, e coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar, para o teu querer em mim realizar, para o teu querer em mim realizar. Amém. Amém, né? Graças a Deus. Obrigado, Suelen, obrigado, Adriano. Que Deus continue abençoando vocês de maneira muito especial, tá bom? Damos as boas-vindas quem chegou depois. O William chegou, o pastor Glicério acabou de chegar também, obrigado. Deus abençoe vocês. Irmãos, convidamos para trazer uma palavra a nós nesta noite, esse casal simpático que está aparecendo na tela de vocês aí, pastor Nelson, irmã Ivone. É uma alegria ter vocês com a gente. Eles são missionários da Junta de Missões Nacionais e eles atuam exatamente aqui em Guarulhos. A área de atuação deles é aqui em Guarulhos. Eles vão falar melhor
a respeito do trabalho deles. Agradecemos muito por vocês terem aceitado o nosso convite e trazerem o recado de Deus ao nosso coração nesta noite, tá bom? Deus abençoe vocês de maneira muito grande e que vocês sejam, assim, porta-vozes do recado do Senhor para nós. Eu não coloquei aqui na nossa ordem de culto, mas eu vou pedir mais uma pessoa para orar agora, intercedendo pela vida deste casal, vida do pastor Nelson e da irmã Ivone, que Deus continue abençoando vocês grandemente. E vou convidar aqui o Dida, que para mim está bem no centro da tela, está bem no meio aqui, ó. Então, como você está bem no meio, Dida, você e Valéria, então eu vou pedir para você orar para nós, agradecendo a Deus a vida do pastor Nelson e da irmã Ivone. Pode ser? Com certeza. Vamos orar então. Pai nosso dos céus, nós te damos graças a Deus, primeiramente pela tua bondade, a tua misericórdia para conosco. Obrigado, Deus, porque realmente até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém. Em teu nome, Deus. E agora, Deus, em especial, Deus, nós vamos ouvir a tua palavra, Deus, através desse teu servo, Deus. Pai, posso ouvir essa palavra, Senhor Deus, e ela vem de consolo aos nossos corações. Amém. E que ela venha, Senhor Deus, nos dar uma direção, que ela venha, Senhor Deus, nos dar, ó Deus, paz. Amém. E que assim, ó Deus, a gente possa aprender mais de Ti. Uhum. E intuito, ó Deus, que a gente possa passar à frente, ó Pai, esse aprendizado, Senhor. Continue, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, no controle de tudo. Sim, sim. Em nome de Jesus, ó Deus, a gente nunca perca o foco, que é Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o teu nome, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Dida. Deus te abençoe, viu? Pastor Nelson, irmã Ivone, é com vocês. Deus abençoe neste instante. Boa noite, meus irmãos. Prazer estar com vocês novamente. Nós estivemos na igreja de vocês o ano passado, né? E eu fiquei muito impactada com a nossa recepção. Uma recepção muito boa. Eu falei, nossa, eu nunca tinha vindo e eu me senti em casa. Porque eu falei, igreja muito acolhedora. E isso é muito bom, né? Então, vocês marcaram a minha vida bem no início da nossa caminhada na Junta, porque fomos muito bem recebidos. E eu quero dizer aos irmãos que nós estamos aqui na região de São Paulo, né? Trabalhando na região de Guarulhos, que é um município gigante, né? Um município enorme, muitas igrejas, e para a glória de Deus, no município de Guarulhos é um município muito privilegiado, porque nós temos missionários da Junta atuando aí em Guarulhos, em vários bairros, fazendo trabalhos maravilhosos, pastor Anderson, pastor Rafael, pastor Joel, né? Pastor Josias, e a gente se alegra por ver a ação de Deus aí na cidade de Guarulhos, né? E muito obrigado pela oportunidade, pastor Luiz, que o senhor nos deu, né, de estarmos com a igreja, compartilhando um pouco do que Deus tem feito na obra missionária, né, no nosso estado também, no estado de São Paulo. E nós dizemos que sempre a gente vem em nome do nosso chefe, né, que é o pastor Fernando Brandão. Ele sempre diz para a gente estar dando às igrejas as boas, agradecendo a bênção que vocês são na Junta de Missões Nacionais. Os missionários da Junta não são missionários da Junta, né? Nós somos missionários dos irmãos, os batistas brasileiros. Hoje nós contamos com 912 missionários na Junta, e trabalhando assiduamente, e levando o evangelho para todo canto desse nosso país, e a gente se alegra em ver que isso tudo é obra dos batistas brasileiros. Se não fosse pelas igrejas batistas, nós realmente não conseguiríamos avançar. E a obra tem avançado, assim, muito, irmãos, muito. Seja sendo de todas as maneiras. Os irmãos aí são parceiros da Casa da Minha Pátria, e tem visto a irmã Denise ali atuando com tanto vigor, a Cristolândia Criança, né? Atendendo meninos, crianças pequenas, até a adolescência, em situação de risco, em vulnerabilidade social. E os irmãos têm de perto
visto que Deus tem agido através desses missionários que estão aí próximo aos irmãos, né? Isso tudo é o quê? É a fidelidade dos irmãos, a fidelidade do povo batista em acolher e acudir e ajudar e ofertar, em participar, né? Eu estou vendo aí o pastor Arsênio, o irmão Glicério com a camisa Jesus Transforma, e é isso mesmo, meus irmãos. É isso mesmo. Esse Jesus, ele tem feito a diferença na vida de muita gente, né? Pela glória de Deus, mesmo com essa pandemia, a junta continuou avançando, continuou trabalhando, não para, né? Com todos os cuidados, protocolos, mas a gente continua aí, firme na obra do Senhor, né? Você vai compartilhar? Vou tentar compartilhar a tela aqui. Não sei se os irmãos estão vendo a tela. Acredito que sim, né? Então tem aí a parte da campanha. E nós, esse ano, nosso tema é Porque Ele Me Amou, né? E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E porque Deus nos amou, nós também amamos. Porque Deus nos amou, nós multiplicamos. Porque Deus nos amou, nós oramos. E porque Deus nos amou, nós repartimos, né? E isso está na nossa vida, faz parte de nós. Esse amor de Deus, ele nos constrange a amar, a multiplicar, a orar e a repartir com o nosso próximo. Tudo aquilo que Deus tem dado e feito por nós. Aí estamos nós dois, né? Eu e Nelson, e a nossa gratidão, né? Porque com a participação da igreja, hoje, nós temos o movimento Igreja Multiplicadora. Treinou ao longo de 2019, 2020, já 30 mil líderes. E nós vemos que tem avançado essa obra de Igreja Multiplicadora, que é a igreja do princípio, a igreja de Atos 2, né? E isso tem sido uma maravilha para igrejas pequenas, igrejas da plantação, que estão iniciando, né? Também revitalização de igrejas, e também igrejas já maiores, já formadas, com muitos anos, muitos pastores têm abraçado a visão multiplicadora. Hoje nós temos 912 missionários na Junta de Missões Nacionais, né? Obreiros que têm se dedicado, suas vidas, suas famílias, a levar o Evangelho de Cristo. 7 programas radicais, e nesse tempo de pandemia, nós tivemos a formação de 3 turmas, né? No Sertão, no Amazonas e na Cristolândia, para a glória de Deus. E esse programa radical, que agora nós temos aqui em São Paulo, para a glória de Deus, chegou, né? Nós já começamos a primeira turma, segunda-feira agora, né? Com 30 alunos, programa de formação de missionários radicais metropolitanos. Eles serão sendo preparados para a plantação de igreja aqui no nosso estado, e vai ser grande bênção também. E mais de 500 projetos de plantação em todos os contextos sociais, meus irmãos. Essa plantação de igreja, ela está ramificada em tudo que é área, né? Não só como igreja física, mas também de outras formas, etnias, grupos diferenciados, adolescentes, jovens, e assim a Igreja de Jesus tem avançado, em onde encontra espaço, as igrejas estão sendo plantadas para a glória de Deus, universitários, ribeirinhos, e assim vai. Também temos a Cristolândia, né, que nasceu aqui em São Paulo. Então, hoje nós temos já 43 unidades da Cristolândia, são 10 anos de Cristolândia, e 43, vai fazer 11 anos agora, 43 unidades da Cristolândia. E nós temos, aqui em São Paulo, 11. Só em São Paulo nós temos 11 unidades. Temos as Casas Viver, 3, né? Aqui em São Paulo nós temos ali, praticamente junto à Cristolândia, com a sede ali no Novos Sonhos, né? 2 casas refugiados, que uma delas está aí em Guarulhos, 3 casas de acolhimento institucional, que é o Lar Davi Gomes, FF Soren, e Cristolândia Criança, que também está em Guarulhos. Olha só a importância de Guarulhos para a junta, né, irmãos? Então, para a glória de Deus, isso tudo só tem acontecido por conta da participação das igrejas. Isso, para nós, é uma bênção.
E esse ano, para 2021, o nosso desafio é a Carreta do Sertão, Novo Sorriso do Sertão. Nós sempre vemos o testemunho da turma da Amazônia, né, contando a Germana e o André, que são de Itaquá, né, são filhos de Itaquaquecetuba, e eles sempre estão mostrando para nós o que Deus tem feito na Amazônia através do barco, do projeto Sorriso da Amazônia. E nosso sonho agora para 2021 é o Novo Sorriso do Sertão. Estará ainda essa carreta levando 2 consultórios dentários e um radiológico, 2 consultórios médicos para o povo sertanejo. Essa carreta, irmãos, ela será toda montada com um palco que vai sair por baixo dela, para poder nós ali fazermos cultos, evangelizarmos, e isso tudo levando, além de levar compaixão e graça, também levar mais saúde, mais alegria para os irmãos, para os nossos para o povo do sertão. Então, irmãos, são desafios, né? A carreta já está no projeto, já está lá, o pastor Milton eu até mandei um videozinho, acho que para o pastor Luiz, mostrando a fábrica onde a carreta será produzida, e a gente sabe que é um sonho, mas esse sonho a gente tem certeza que nasceu no coração de Deus, porque são vidas, é reino de Deus, e tudo que envolve crescimento do reino de Deus vem do coração de Deus, né? Não tem outro lugar para sair, só de Deus. Então, nós queremos agradecer e contar com os irmãos. Eu sei que os irmãos já estão fazendo sua campanha, a igreja é uma igreja participativa, que colabora, que abençoa, e eu quero agradecer. E esse sonho será o sonho dos irmãos também, para a glória de Deus, né? Que muita gente, muitos, quem já esteve no sertão, sabe como a saúde no sertão é precária. Como é difícil. Nós tivemos uma experiência ano passado com a nossa igreja, e nós ficamos todos felizes aqui em São Paulo, quando o missionário falou assim, olha, a Secretaria da Saúde vai disponibilizar o ônibus para vocês irem lá no distrito, levar para os médicos, enfermeiros. Nós ficamos numa felicidade, nós vamos mandar o ônibus, né, da saúde, que maravilha. Meus irmãos, o ônibus era lindo por fora e vazio por dentro, não tinha nada, nada. Eu nunca vi uma coisa daquela. Logo quando eu vi o ônibus, já corri para dentro, né? Falei, vamos ver o que tem aí. Meus irmãos, não tinha nada. Tinha meia dúzia de cadeiras, não tinha uma mesa, não tinha uma maca, não tinha um equipamento para medir a pressão, não tinha um termômetro, não tinha nada. Nada. Então, mas graças a Deus nós levamos de São Paulo. Então a gente sabe que é bem complicado. Mas, para a glória de Deus, a carreta vai nascer e vai abençoar o povo sertanejo, assim como o barco tem abençoado o povo ribeirinho, né? Isso tudo por quê? Porque a gente faz parte dessa missão. Então, muito obrigado, já falei demais, meu marido, senão daqui a pouco, né, ele vai ficar nervoso comigo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou ficar de lado, irmãos, porque agora ele vai trazer a palavra, para eu não dividir a tela, senão vocês vão ficar olhando mais para mim do que para ele, tá bom? Então, eu estou aqui do ladinho. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos, muito, muito agradecido ao convite, pastor Luiz, pastor Arsênio. Nós conversamos ali, a última vez que nós estivemos, conversamos ali à porta do gabinete, o pastor estava fazendo uma aula lá, naquele domingo pela manhã, e uma satisfação, pastor Arsênio, poder participar e o pastor franquear o púlpito nesse momento para nós aqui da Junta de Missões Nacionais. Que Deus continue abençoando cada lar representado, cada família, que Deus continue fazendo prosperar e que Deus abençoe também o retorno de vocês aí nas próximas semanas, pastor Arsênio. O pastor Luiz mencionou aí que vocês estão fazendo aí possivelmente a programação, Deus abençoe, aí é um dilema que nós estamos vivendo em todo o país e em todo o nosso estado, né? Tem igrejas ainda que vão voltar somente o ano que vem, né? E são tantas situações que nós temos do tema da campanha, porque ele me amou, né? E aí me faz lembrar uma história que surgiu, que apareceu no jornal agora, no mês de agosto, lá no dia 12 de agosto, era uma quarta-feira, e aconteceu isso na Califórnia.
foi noticiado aqui no Brasil, eu vi pelo G1, e também vários outros jornais também noticiaram, no dia 13, no dia 14, foi noticiado esse ocorrido, né? Isso aconteceu lá na Califórnia, uma policial, ela estava dirigindo, né, fazendo a sua ronda naquela quarta-feira, dia 12 de agosto, às 8h45 da manhã. E, de repente, ela viu uma cena, né? Ela viu um homem sentado em sua cadeira de rodas, tentando arrancar a sua cadeira de rodas que estava enganchada. E ela ficou assim, pasma de ver a situação. O homem não conseguia tirar a cadeira de rodas. O que tinha acontecido ali? A cancela do trem já havia descido, aquela cancela que desce, né? O sinal já estava vermelho. Aquele sino, aquele som do trilho do trem também já estava tocando. E já era possível ouvir a buzina do trem. Ela, numa situação assim instintiva, ela saiu do carro, deixou a porta aberta, foi correndo em direção àquele homem e tentou arrancar a cadeira de rodas daquele homem onde estava enganchado. E ela não conseguiu. Ela, ouvindo a buzina muito próxima do trem, ela não pensou duas vezes. Ela abraçou aquele homem e pulou para trás. E antes mesmo dela cair ao chão com o homem abraçado, o trem passou. Esse homem, esse senhor de 66 anos, podemos dizer que ele nasceu de novo. Esse homem, ele sobreviveu, ele teve uma vida, né? Essa policial, podemos dizer que essa policial, ela chegou primeiro do que a morte na vida desse homem. Ela amou primeiro o homem. Só que, diferentemente do nosso Senhor, que nos amou primeiro, essa policial, ela sobreviveu. O nosso Senhor, para nos tirar dos trilhos da morte, o nosso Senhor Jesus, ele precisou nos tirar dos trilhos e morrer no meu e no seu lugar. Esta é uma situação que a gente vê, nós vemos isso por toda a Bíblia, né? Esse amor do Senhor, esse cuidado do Senhor, essa obra, desde antes da fundação do mundo, né? A obra de Cristo na cruz, ela foi uma iniciativa de amor. O resgate nosso do ser humano partiu de Deus. Lá em Atos 2:23, deixa muito claro que o Senhor sabia que ele seria entregue a homens e homens perversos. É isso que está escrito lá em Atos 2:23. A obra missionária é uma resposta. A obra de missões é uma resposta a esse amor. Porque ele nos amou, eu amo. E o amor de Deus é um amor que nos capacita a amar as pessoas. Esse amor de Deus, ele potencializa em nós o amor ao próximo. Deus é amor. Tudo emana dele. Amar é a lei de Deus aos homens. Amar é uma ordem de Jesus aos seus discípulos. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Né? E não por nós mesmos, mas porque o Senhor colocou isso em nós. A gente verifica Paulo falando em 1 Coríntios 1:5, porque nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento. A igreja tem que fazer a obra missionária, porque se não faz obra missionária, não é igreja, né? Igreja que não faz missões é um campo missionário. Igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Nós precisamos, a cada dia, revisitar esse mandamento do Senhor. Nós temos que visitar o ID. Nós estamos fazendo a cada dia o ID do Senhor. Nós vemos isso pela Bíblia toda. Pela Bíblia toda nós vemos várias e várias histórias. E nós vemos lá em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10 deixa bem claro a história do bom samaritano. O bom samaritano, ele foi uma pessoa que demonstrou amor, demonstrou compaixão,
demonstrou graça pela vida, demonstrou o afeto ao próximo, porque aquele homem estava caído no chão, lá em Lucas 10. O homem estava caído, tinha sido assaltado, tinha apanhado, estava sofrendo, estava agonizando naquela sarjeta. Mas o bom samaritano passou ali. E esse homem que foi resgatado, ele poderia dizer no dia seguinte que aquele bom samaritano, aquele samaritano que é chamado de bom, ele chegou primeiro que a morte na vida daquele homem. E tantas ações. Porque o amor de Cristo é um amor que nos constrange. É um amor que nos impulsiona a fazer pelo nosso próximo, assim como ele fez por nós. Nós temos tantas e tantas ações que têm sido demonstradas em nosso país. Várias e várias ações. Nós tivemos, no final do ano passado, conversando com o nosso gerente, o pastor Milton Monte, ele estava falando que alguns youtubers foram visitar lá a Cristolândia, lá no centro da cidade, e chegando lá, estava lá o Marco Túlio, um youtuber famoso, possivelmente alguns irmãos aí conheçam, se não conhecerem, talvez os filhos conheçam, né? Então tinha lá Marco Túlio, Baixa Memória, Spock, aqueles meninos do Authentic Games, né? E eles chegaram lá, conheceram, começaram a passear por local, ver como que era toda a estrutura da Cristolândia, né? Ganharam essas camisetas amarelinhas que o pastor Arsênio tá vestindo, o irmão Nilson também está com uma ali, e eles ganharam essa camiseta. Vestiram a camiseta, fizeram foto, saíram, terminou a visita, eles foram embora e chegaram num local para comer, lá no aeroporto, e enquanto eles estavam comendo, chegou uma moça, uma senhora, na verdade. Aquelas senhoras que tiram a bandeja, né, a bandeja, ela chegou lá e ela falou assim, eu sei quem são vocês. Vocês, por essa camiseta eu conheço, vocês são missionários, né? E eu quero agradecer o trabalho que vocês fazem. Porque através de vocês, eu estava na rua, eu fui tirada da rua. Pelo trabalho de vocês, pelo amor que vocês demonstram às pessoas, hoje eu estou aqui. Hoje eu estou trabalhando, tenho carteira registrada, tenho minha família de volta, tenho a minha casa, tenho o meu sustento. Ela nem sabia quem eram aqueles rapazes. Ela nem tinha ideia. Mas o amor, através da camiseta, ela identificou a ação de amor que ela foi alcançada por aqueles missionários. A pergunta que fica é, como está o meu e o seu termômetro pela obra missionária? Como está o termômetro do amor pela obra missionária? Porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou, eu multiplico, esse é o segundo ponto. Nós precisamos multiplicar os nossos esforços. O amor de Deus nos leva a multiplicar o esforço pela obra. A criação, ele fala isso, crescei e multiplicai-vos. Lá em Gênesis 1 deixa isso muito claro. Nós temos que multiplicar, não só em pessoas, mas nós temos que multiplicar a mensagem das boas novas. Nós temos que multiplicar as ações de amor, de graça, de compaixão, de esperança, de vida. É isso que nós temos que fazer, independe de quem tenha feito ou quem tenha começado, porque Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Nós precisamos, irmãos, levantar os nossos olhos e ver os campos que estão prontos, estão brancos para a ceifa. Quantas pessoas carentes do cuidado da igreja, quantas pessoas carentes do cuidado das pessoas, quantas pessoas estão vivendo, sofrendo, como o Rogério. O Rogério era uma pessoa que ele já estava bebendo já álcool de posto de gasolina. Ele comprava álcool de posto de gasolina, pegava aqueles saquinhos de pó, de suco em pó, misturava e bebia. Igual ele, o seu filho também.
já estava seguindo os passos do Pai. Mas para a honra e glória do Senhor, tanto Rogério quanto o seu filho, hoje eles são membros de uma igreja batista lá no Rio de Janeiro, para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos, e quantos Rogérios, quantas e quantas Sílvias, que os irmãos devam conhecer, já tenham ouvido a história da Sílvia, a conhecida como bruxa da Cracolândia, né? A Sílvia hoje também é uma irmã nossa, missionária da junta, que está no Rio de Janeiro, fez faculdade teológica, virou missionária e está fazendo o trabalho, aquilo que ela recebeu da palavra de amor, de compaixão, ela está anunciando nos presídios lá no Rio de Janeiro. Ela está demonstrando essa graça. E não precisa muito, são pequenos gestos, são pequenas atitudes, pequenas declarações de atenção. Às vezes as pessoas precisam tão pouco, meus irmãos. O caso da Silvia foi um abraço. Através de um abraço, ela foi alcançada pela graça e pelo amor do Senhor Jesus. O terceiro ponto que eu quero falar com os irmãos, que o tempo, estou vendo aqui o relógio, o tempo está indo, né? Porque Ele nos amou. Eu oro. Nós precisamos orar, irmãos. O amor de Deus me leva a uma vida de oração pela obra missionária. O nosso amor ao Senhor nos conduz, o nosso coração é impelido a orar. Nós temos que ter essa intimidade com o Senhor. E a oração, ela faz. A oração, ela transforma. A oração, ela faz a mudança. A oração é o meio que Deus nos deu para uma intimidade pessoal com Ele. Ah, meus irmãos, quantos de nós jamais visitaremos cada um dos 5.570 municípios que tem no nosso país? Mas, como dizia o missionário Adoniran Judson, muitos cristãos consagrados jamais atingirão os campos missionários com os próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Que nós, Senhor, que essa seja a nossa oração, que a gente ore, Senhor, que nós alcancemos cada lugar do nosso país, cada cantinho, cada um dos municípios, que nós sejamos esses servos do Senhor, que estejamos entre eles. A oração faz diferença no mundo, meus irmãos. Não podemos deixar de orar, não podemos desistir da oração, como o caso de Davi e Zeca. Davi e Zeca são dois meninos, um de 8 e outro de 12, lá nos povos ribeirinhos, lá na Amazônia. Eles foram alcançados por um menino radical, o Mateus, radical, com 19 anos, 18 para 19 anos, ele saiu aqui do interior, aqui de São Paulo, Santo Anastácio, região ali de Ribeirão Preto, e ele foi conhecer o programa Radical, ficar 2 anos no campo, conhecendo, vivendo dia a dia. E ele passou evangelizando. E Davi e Zeca ouviram a palavra, ouviram o plano de salvação, aceitaram o Senhor Jesus. E o Davi e o Zeca, eles começaram a orar pela família deles, que o Senhor alcançasse cada um da família. E a mãe foi alcançada, a irmã, o irmão, toda a família foi alcançada, exceto o Antônio. O Antônio, ele não gostava dos missionários. O Antônio, ele não aceitava aquilo. Porque o Antônio estava vendo o negócio dele, o negócio da família, sendo descontinuado, indo ao fracasso. O Antônio, naquela comunidade de Manacapuru, lá uma comunidade ribeirinha, ele era o traficante daquela comunidade. E ele não queria que a família toda parasse o negócio. E um belo dia, o Mateus, o radical, e o amigo dele, o irmão dele, lá o outro radical, estavam andando, foram marcar uma visita, foram fazer a visita, chegaram na visita, bateram a porta, não tinha ninguém.
Aí eles voltaram. Voltaram e o Espírito Santo de Deus impeliu eles, vão lá agora na casa do Antônio. E eles olharam um para o outro assim, oraram, colocaram diante do Senhor, se o Senhor está mandando, nós vamos. Foram lá, bateram na porta da casa do Antônio, e estava somente o Antônio. O Antônio abriu, eles cantaram um hino, leram a Bíblia, apresentaram um plano de salvação e oraram. O Antônio, recentemente, ele foi batizado para a honra e glória do Senhor. A oração faz a diferença, irmãos. Quanto tempo nós temos investido para orar pela conversão dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, parentes, colegas de trabalho, colegas de estudo, pessoas que estão ao redor da nossa igreja. Quantas pessoas carentes do impacto do amor de Jesus espalhados pelo nosso país. Nós precisamos orar, porque Ele nos amou. O quarto ponto, nós repartimos. O amor de Deus nos leva a repartir as bênçãos recebidas. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos dividir aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Agostinho, o bispo de Hipona, ele diz o seguinte: reconheçam que seus bens são frutos da generosidade do Senhor e que devem ser de uso comum com os outros e não guardá-los para si, de forma ciumenta. Como o caso do Simon. O Simon, ele vivendo lá na comunidade, lá numa das comunidades da Ribeirinha, ele teve um contato com o André e a Germana. A Germana é uma dentista, o André também, são dentistas. Eles começaram a conhecer a realidade lá dos povos ribeirinhos em 2014. Eles saíram daqui de Itaquá, como a missionária Ivone falou, foram para lá, fazendo viagens, conhecendo, vendo, e quando eles chegaram lá, eles viram que cada uma das crianças tinham, em média, 9 dentes cariados. 9 dentes. E dentre eles encontraram o Simon. O Simon é uma criança de 3 anos, e ele andava com um vidrinho de dipirona, e ele pingava quando ele sentia dor dos dentes, ele pingava aquilo nos dentes. E muitas das vezes a missionária Germana, ela via naquele vidrinho água do rio. E ela não conseguia fazer nada, porque aquele rapaz, aquele menino de 3 anos, para ela fazer o procedimento, precisava de um responsável. Recentemente, ela conseguiu um contato com alguém responsável. Hoje, o Simon tem todos os seus dentes restaurados e recuperados. E o Simon declarou num dos vídeos que o sonho dele, quando crescer, ele quer ser um missionário, porque ele quer repartir aquilo que ele tem recebido, da graça e do amor do Senhor. Ele quer repartir com as outras pessoas o amor de Jesus. Que nós, irmãos, sejamos obedientes à palavra de Deus. Que nós busquemos repartir. Que nós estendamos os nossos presentes, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, para a honra e glória do Senhor. Nós, como diz John Stott, nós somos enviados ao mundo, como Jesus, para servir, pois esta é a expressão natural de nosso amor pelo próximo. Nós amemos, nós vamos, nós servimos. O amor não tem necessidade de se justificar. Ele simplesmente se expressa em serviço sempre que julgar necessário. Que o amor continue sendo a palavra de ordem. E esta é a palavra de ordem da campanha de 2020. Que os irmãos façam um alvo, destinem um alvo para alcançar aqueles que estão distantes, que nós possivelmente não vamos ver, não vamos ter contato,
Mas eu desafio os irmãos, faça uma viagem missionária. Vem conosco para o campo. Assim como os irmãos têm apoiado as unidades da Cristolândia Criança e a Casa Minha Pátria. Venha, vamos conhecer outros locais. Entregue uma oferta no final da campanha. Separe uma oferta. Não uma oferta do seu tamanho, do meu tamanho. Oferta do meu tamanho, o que eu falo, é aquela assim, que eu pego o meu ganho mensal, tiro meu dízimo, tiro minha conta de água, conta de luz, pago todas as minhas contas e o valor que sobra, isso é o que eu vou mandar para missões. Não, meus irmãos. Essa é uma oferta do meu tamanho. Faça uma oferta do tamanho de Deus. Envie uma oferta e fala, Senhor, eu quero enviar a melhor oferta. Porque essa campanha, irmãos, nós estamos orando para que essa seja uma campanha extraordinária. Através das ofertas das igrejas, o nosso sonho, nós queremos que muitos Simons tenham suas vidas transformadas. Muitos Rogérios deixem de tomar álcool de combustível de posto de gasolina. Muitas Sílvias sejam transformadas com os abraços de tantos e tantos. Quantos Davis e Zecas orando para a conversão da família. É isso. Nós queremos, através da carreta do sertão, levar o sorriso para o sertão, o novo sorriso no sertão. Nós queremos abrir mais 2 Cristolândias em 2021. Hoje nós estamos em 9 estados. E nós queremos um sonho que nós colocamos diante de Deus. Um Brasil transformado. Um sonho chamado Brasil. Um Brasil que as pessoas aceitem o Senhor Jesus, que tenham as vidas impactadas pelo poder e a graça do Senhor Jesus. Que a resposta ao amor de Deus seja amar, multiplicar, orar e repartir a sua vida para o ministério de proclamar o Evangelho de Cristo aqui e agora. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue agindo na vida de cada irmão, na vida de cada membro da Igreja Batista. Que Deus continue abençoando o ministério do pastor Arsênio. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos líderes de ministérios. Agradeço pelo momento, pastor Arsênio. Agradeço pelo momento, pastor Luiz. E que Deus continue agindo na vida de cada um dos irmãos, para a honra e glória dele. Que Deus continue transformando. No nome de Jesus. Amém. Nós aqui agradecemos, pastor Nelson, irmã Ivone, por essa palavra que certamente impactou as nossas vidas nesta noite. Que Deus continue abençoando vocês de maneira muito especial. E em se falando em oferta do tamanho de Deus, bem interessante esta colocação. Nós vamos ver um vídeo, assistir um vídeo do pastor Fernando Brandão, que fala a respeito do porquê que a gente pode e deve contribuir. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção neste vídeo, que vai nos falar um pouco a respeito deste assunto, que é o assunto final deste nosso encontro aqui e agora. Olá, tudo bem? Você já parou para pensar sobre o porquê investir na obra missionária? Eu fiz essa pergunta para várias mulheres. Eu gostaria que você visse comigo agora algumas respostas. Eu invisto na obra missionária porque eu sei que ao redor do mundo existem mulheres, neste momento, sendo humilhadas, maltratadas, subjugadas, desvalorizadas, porque elas não entendem quem elas são diante do Senhor e não sabem o potencial que elas têm quando se prostrarem diante de Deus. Porque sou grata a Jesus Cristo pelo seu sacrifício por nós. Uma alegria muito grande saber que as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus
e se convertendo a Cristo através do trabalho dos missionários. Porque é uma obra que salva vidas, né? E foi através de missões que nós também fomos alcançados por Jesus. Porque é uma obra que está no coração de Deus, é projeto de Deus e é o plano dele para as nossas vidas aqui na Terra. É segurar as cordas, é você não querer entrar no céu sozinho, é você amar o que Deus ama. Eu invisto em missões, porque o amor de Cristo me constrange. Porque eu entendo a importância do ID que Cristo nos deixou. E aí, o que você achou? Eu confesso que fiquei emocionada ao ouvir as respostas. Eu também faço parte dessa história. Você quer fazer parte? Junte-se a nós. Investir em missões é segurar as cordas. Por que investir em missões, né? Eu acho que hoje nós tivemos muitas respostas a respeito disso. E aí queremos mostrar agora uma telinha, a Regina vai projetar, uma telinha que nos próximos dias e tal, a gente vai mostrar várias vezes, que é a nossa campanha, viu, Pastor Nelson? Deus tocou no nosso coração, a nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que trabalha em prol de missões, e nós resolvemos desafiar a igreja, neste momento ainda de forma distante, né? Mas contando com esses recursos eletrônicos que Deus coloca à nossa disposição. Então, a partir de hoje, a igreja vai receber este post, Oferta para Missões Nacionais 2020. Separe já a sua. E aí pense no que você e eu ouvimos hoje, numa oferta do tamanho de Deus. E Ele sabe qual é o tamanho. Não somos nós que sabemos. Não é o momento da gente falar assim, mas eu não tenho nenhuma condição. É do tamanho de Deus. E do tamanho de Deus, não é um tamanho que nós sabemos qual é o tamanho, porque é o tamanho de Deus. E quem é que sabe o tamanho de Deus? Só Ele mesmo, não é? Então, a partir de hoje a igreja vai receber, os irmãos vão receber esse post. Todos os domingos aparece lá no finalzinho da nossa celebração a conta da igreja. E uma delas é a conta de missões, do Construindo Missões. Então, meu irmão, minha irmã, você vai fazer o seu depósito, a sua transferência naquela conta, Construindo Missões. Se tem dificuldade, pode procurar qualquer um de nós. Estou à disposição, pastor Glicério, irmão Nilson, nós compomos aqui o Conselho de Missões da Igreja, estamos à disposição para ajudá-la neste momento, dando orientação. Hoje eu mandei uma mensagem para os irmãos que nos ajudaram na campanha da cobertura do telhado, que foi assim, graças a Deus, um sucesso do tamanho de Deus, pastor Nelson. Fizemos a troca do telhado da igreja, e não é um telhadinho pequeno, é um telhado grande, e há muito tempo que precisávamos trocar aquele telhado, e ele foi trocado para a glória de Deus, e ainda vamos fazer um serviço no final, lá atrás, que precisa ser feito. As últimas chuvas mostraram que o serviço precisa ser feito, e ainda temos o recurso, não sabemos ainda se integral, mas ainda temos o recurso separado para isto, e a partir de agora, esses irmãos, eu pedi para eles manterem um contato com a lista que eles tinham, né, com aqueles grupos, eles vão mandar também este post que eles vão receber, eles vão mandar, e vão mandar uma mensagenzinha de encorajamento para que estes irmãos possam também participar. Então, quero contar com a oração, com a participação destes líderes que nos ajudaram naquela campanha. Aqui eu posso ver a Valéria,
a Raquel, que está aqui embaixo também, a Raquel, o irmão Nilson, deixa eu ver, que participou como líder da campanha, foram estes. Mas eu mandei para todos hoje, e eu pedi a ajuda deles. Então, até o mês que vem, você poderá fazer o seu recolhimento da sua oferta, e depois nós vamos juntar isso, e a tesouraria da igreja vai enviar para a Junta de Missões Nacionais integralmente, como sempre fazemos. Todos os anos, a gente levanta a oferta, e a oferta ela é mandada integral. Então, faça isso. E lembrando de fazer este propósito no seu coração, uma oferta para missões nacionais do tamanho de Deus. E não é uma oferta para a junta, é uma oferta para missões. É uma oferta para transformar vidas. É uma oferta para resgatar vidas. É uma oferta para que essa carreta comece a rodar. É uma oferta para que vidas como as que foram mencionadas aqui hoje continuem sendo transformadas. É uma oferta para que ribeirinhos sejam alcançados. É uma oferta para que Cristolândia continue avançando. São 43 Cristolândias, né? É uma oferta para que casas de refugiados continuem recebendo refugiados, como é o caso aqui bem pertinho da gente, essa Casa Minha Pátria, que recebemos venezuelanos, refugiados venezuelanos. Então, gente, é isso, é do tamanho de Deus. E aí é uma decisão bem pessoal. Uma outra coisa que queremos pedir também para os irmãos que estão aqui, depois a gente vai mandar isso para os demais irmãos na igreja, nos informe se você participa de PAN. Nós temos vários irmãos que participam de PAN. Para quem está aqui e não sabe o que é, PAN é um programa que a junta tem, onde cada irmão recebe e ele adere a este programa e mensalmente ele colabora com esse projeto. Então, temos vários irmãos aqui que têm PAN. E a gente quer saber quem são, quantos são e o valor que vocês colaboram. E a gente vai saber, né, anualmente, como é que tem sido essa contribuição. Tá bom? Então, além dessa oferta que você vai mandar, você deposite a sua oferta e aí você tira um print, tira uma foto do comprovante e manda para a gente. Tá bom? E a gente vai informar a tesouraria para que isso seja identificado lá e aí a gente possa depois mandar essa oferta para a Junta de Missões. Muito embora, a partir deste momento, as ofertas que entrarem na conta Construindo Missões vão ser canalizadas para esta campanha de missões que estamos começando neste instante. Tá bem, queridos? Então, depois tiverem qualquer dúvida, a gente vai esclarecendo no decorrer do tempo e que a palavra desta noite possa ter falado profundamente aos nossos corações. Vou passar agora para o pastor Arsênio, ele vai encerrar o nosso encontro, vai orar, e já queremos novamente agradecer ao pastor Nelson, irmã Ivone, agradecer a todos que estão aqui, especialmente a Marta, que nos visita. Marta, muito obrigado. Agradecer ao Rob e a Cris, eles estão convalescendo, né? O Rob é que fez a cirurgia, mas a família que fica convalescendo juntos. Então, o Rob e a Cris, muito obrigado por terem estado com a gente aqui durante esse tempo, e a cada um de vocês, irmãos. A Regina está perguntando se temos autorização, se alguém tem alguma dificuldade com relação à gravação, que nós gravamos o culto, se alguém tem alguma dificuldade com relação a direitos de imagem, não queremos um processo depois, né? Tá bom? Então, se tiver alguma dificuldade, dá uma sinalizada para a gente aí, para a gente não ter nenhum problema depois, ok? Ok, Cris, a Cris está dizendo aqui que agradece as orações e o carinho. Continue contando com isso, Cris. Você, o Rob, o Mateus, continuem contando com as nossas orações, nosso carinho e o pronto restabelecimento do Rob para a glória de Deus. E o restabelecimento emocional,
né, da Cris e do Rob, que participando desse processo aí de cirurgia do Rob, certamente ficaram abalados, mas aí vem Jesus e faz esta obra de restauração. Deus abençoe vocês. Pastor Arsênio. Ok. Bem, gente da família BPG, em primeiro lugar, antes de orar, pastor Luiz, eu quero, juntamente contigo, dizer a todos da família BPG que essa iniciativa desse encontro juntos, esse momento de culto ao Senhor com ênfase missionária é uma coisa muito boa, muito bem-vinda. Quero agradecer em nome da igreja a vocês, irmãos, pastor Luiz, irmão Nilson, que estão na cabeça do nosso Ministério de Missões da igreja. Muito obrigado aos irmãos, porque tomaram essa iniciativa. Eu sei, pastor Luiz, que você já agradeceu individualmente, mas eu quero me dirigir à igreja, a nossa igreja que está aqui, e aqueles que vão assistir depois, eu quero dizer a vocês do muito obrigado de todos nós. Me uno à fala do pastor Luiz, para dizer que foi muito bom, está sendo muito bom termos a participação de todos vocês neste momento. E quero me dirigir também aos nossos missionários, pastor Nelson, irmã Ivone. Gente, que bom poder rever vocês. Foi muito jóia, está sendo muito legal a gente ter esse contato, ouvirmos o que os irmãos disseram aqui, um relatório fantástico. E se os irmãos me permitem, por favor, se eu não estiver dizendo corretamente, me corrijam. Se eu não estou enganado, pastor Nelson, irmã Ivone, o projeto Igreja Multiplicadora está completando 10 anos neste ano, não é isso? Do Fabrício, sim. Ele estava marcado para esse ano, eles acabaram transferindo para o ano que vem. A comemoração, né? Isso. Certo, ok. E eu quero, estou perguntando isso para os irmãos, já que os irmãos confirmaram, eu quero aproveitar essa fala dos irmãos, me dirigindo à igreja que está nos acompanhando e depois vai nos ouvir. Eu gostaria de dizer a todos vocês aquilo que já disse a grandes homens e mulheres de Deus, como o pastor Nelson e a irmã Ivone. Esses homens e mulheres que Deus tem levantado para serem a nossa presença no Brasil, onde nós não podemos estar pessoalmente. Eles, inclusive, falaram sobre isso. Eu tenho a oportunidade de dizer a missionários nossos, como estes irmãos, tenho dito a alguns, em alguns eventos promovidos por missões nacionais, que nós vivemos possivelmente o momento mais feliz dos batistas no Brasil. Eu conheço a vida batista desde a minha infância. E eu já sou para lá de Madurão. E tenho visto muita coisa bacana acontecer. Muita coisa linda de Deus acontecer. Mas nesses últimos 10 anos, com o advento do projeto Igreja Multiplicadora, todas essas coisas maravilhosas que os irmãos contaram aqui, testemunharam, narraram, tem acontecido como fruto dessa visão Igreja Multiplicadora. E a gente dá graças a Deus por isso e agradecemos ao Senhor porque homens e mulheres como os irmãos têm atendido ao chamamento de Deus e estão aí sendo a nossa voz, os nossos braços, as nossas mãos, onde nós não podemos ir. Deus recompense os irmãos, os abençoe cada vez mais. E é aquilo que o pastor Fernando Brandão costuma dizer, né? E aí, vamos avançar ou não, não é? Pois é, nós vamos avançar sim. Muito obrigado porque os irmãos se deixaram usar por Deus para que fôssemos muito edificados aqui. Deus recompensa os irmãos grandemente, né? Mas é aquilo que o pastor Luiz disse. Vamos orar, né, pastor? Não é isso? É para isso que eu fui chamado. Então vamos lá, vamos orar, gente.
Pai Celestial, recebe o nosso muito obrigado, porque esse momento foi tão bom. Já vai terminando, mas cada segundo foi tão edificante. Queremos te agradecer por essa iniciativa que o Senhor plantou no coração do pastor Luiz, do irmão Nilson, e porque isso se concretizou nesses minutos que estamos juntos por esse meio da tecnologia. Queremos agradecer-te, Pai, pelas vidas preciosas dos irmãos de Ponte Grande que estão sendo despertados, estão sendo impactados por aquilo que todos acabamos de ouvir. Ajuda-nos a multiplicar com os demais todo esse conteúdo abençoador que recebemos. Muito obrigado por esses agentes que o Senhor está usando. Pastor Nelson, irmã Ivone, que estão à disposição do Senhor para realizarem aquilo que, com o revestimento do teu poder, estão fazendo para a glória do teu nome, para a edificação de vidas, entre tantos as vidas de todos nós aqui. E agora, Pai, te pedimos, recompensa esses irmãos, recompensa o Conselho de Missões, recompensa aqueles que ainda estão acompanhando nesses momentos finais desta live, recompensa cada um. E te pedimos também, Pai, para que o Senhor nos ajude a ver o nosso país com os olhos de Jesus, a amar o nosso país como o Senhor o ama. Te pedimos, Pai, para que o Senhor desperte o nosso coração, para que nós contribuamos financeiramente. Como ouvimos os teus servos dizerem, contribuamos com ofertas do tamanho do Senhor, não do nosso tamanho, não. E te pedimos ainda, Pai, para que o Senhor continue nos desafiando, nos chamando a orar. Graças a Deus, porque entre os da família Ponte Grande há tanta gente orando. E, Senhor, nos desperta para que nós oremos ainda mais. E te pedimos também, Pai, agora nos usa para que nós sejamos missionários onde estes teus servos, o pastor Nelson, a irmã Ivone, onde eles não podem ir porque só nós podemos. Gente da nossa casa, gente da nossa vizinhança, do ambiente de trabalho, pessoas das nossas relações, nos usa para que essas pessoas sejam tocadas profundamente por meio do nosso testemunho em ações e palavras. Pai, ouve a nossa oração, recebe o nosso muito obrigado, aceita este culto. Recompensa todos aqueles, voltamos a te pedir, que estivemos aqui mobilizados, envolvidos com este encontro tão abençoador, voltamos a dizer. É a nossa oração que fazemos, e fazemos todos juntos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pastor Luiz, por favor. Obrigado, pastor Arsênio. Novamente agradecemos a todos. Regina, muito obrigado. A Regina ficou responsável pela parte. Isso. A Regina ficou responsável pela parte técnica. A gente andou fazendo uns testes e aí tinha hora que a coisa não estava funcionando, o vídeo não ia, o som não aparecia. Mas obrigado, Regina. Obrigado também a Suelen e o Adriano, que participaram cantando e nos conduzindo nesse momento de louvor. Que Deus abençoe vocês. Obrigado novamente, pastor Nelson, irmã Ivone, e contem conosco sempre nessa nossa parceria conjunta de missões nacionais. E a todos os irmãos aqui, nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês de maneira muito, mas muito especial mesmo.